Salve, salve família vascaína, eu me chamo Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você fica sempre bem informado e atualizado sobre tudo o que acontece no Vasco. Pessoal, domingão, né? Pós-jogo aí do Vasco contra o Fluminense, né? Que foi um assalto novamente. O Vasco foi assaltado de novo, né? 2 jogos consecutivos, sendo que no jogo contra o Red Bull Bragantino, o árbitro foi afastado por tempo indeterminado, tá bom? Já ontem, de novo, né? Outra arbitragem ridícula. Ridícula. Nesses 2 jogos, os VAR analisaram os lances e não mandou o árbitro em campo conferir na tela lá, né? No campo. Então, assim, é um absurdo. Eles tinham dúvida, então deixasse que o árbitro em campo analisasse e tirasse a sua conclusão com as câmeras que estavam disponíveis para eles, né, pessoal? Então, assim, foi 2 assaltos que o Vasco teve em 2 jogos, são 6 pontos perdidos, né? Ontem o Vasco foi assaltado de várias formas. Foi assaltado no pênalti, que não foi dado, pênalti claro, né? Um pênalti claro, o braço estava aberto, no chute do Verrete, o cara deixou o braço aberto, impediu que a bola passasse, que era uma bola ainda em direção ao gol. Então, assim, o árbitro não foi chamado para analisar nesse lance. E também, no outro lance, que foi, no caso, o Ganso, né, que tinha já levado um cartão amarelo, ele deu um bicão na bola. Isso aí seria suficiente dos árbitros de VAR, né? Comunicar para o árbitro em campo. E também, no caso, né, teve outro lance ainda do próprio Ganso, que ele deu um chute por trás. Um jogador do Vasco, me esqueci o nome aqui agora. Mas 2 lances que era para ele ter sido expulso, cara. 2 lances que era para ele ter sido expulso e não foi. Né? Com isso, com a expulsão dele, o Vasco ia ter uma superioridade numérica em campo e com certeza teria conseguido o resultado melhor. Teve também a questão do gol que o Verratti fez, que eu não vou nem discutir, né? Ele traçou uma linha, depois traçou outra. Em uma linha tava posição legal, na outra linha tava impedido. Então, assim, são vários erros que ficam empurrando o Vasco para baixo, cara. E eu vou continuar além disso, né? Teve a entrevista lá, né? Coletiva do Ramon Dias. Ele falou que a 777 quer que ele coloque os jogadores mais novos, né? Os jogadores de base e os que foram contratados novos, né? Que nem o Esforza, que nem outros jogadores que são novos, para poder valorizar esses jogadores para ser vendido. A intenção da 777 é só fazer dinheiro, sendo que a 777 esquece que se o Vasco vai para uma Libertadores, entra mais dinheiro. Se o Vasco ganha uma Copa do Brasil, entra mais dinheiro. Se o Vasco ganha um Brasileirão, entra mais dinheiro. De tudo que é jeito, entra mais dinheiro em patrocínio, entra mais dinheiro em número de jogos, entra mais dinheiro em tudo, né, com competições internacionais e disputando título, né? Então, assim, eles querem ganhar dinheiro com jogadores novos para ser vendido, mas não se ligam que a imagem do clube, o clube disputando na parte de cima da tabela, também entra mais dinheiro, né? Então, assim, é, é uma empresa péssima, 777, e é uma empresa que tá colocando o Vasco em um buraco muito fundo, porque imagine 130 milhões investidos e todos no banco, pô. O Cleiton, quase 20 milhões, né? 15, 16 milhões no banco. Aí pega o, o João Vitor, 40 milhões no banco. Vamos botar 15 do Cleiton, mais 40 do João Vitor, mais 55 milhões no banco. Aí você pega mais o Adson, que foi 25 milhões no banco.
Então 55 com mais 25, 80 milhões no banco, né? Então assim, 80 milhões no banco para um time que precisa de peças, para um time que precisa é, de ter substituto à altura ali para os que estão jogando, né? É complicado, é complicado. Então, vou colocar aqui para vocês aqui do lado aqui a tabela, né? Veja como está a situação hoje na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje se encontra, né? Já terminou a terceira rodada. A maioria dos times já completaram a sua terceira rodada. E o Vasco está com 3 pontos em 15º colocado. Sendo que abaixo do Vasco tem o Criciúma, que nós vamos enfrentar no próximo sábado. Né? Vai ser o próximo jogo do Vasco. Vai ser contra o Criciúma. Sábado que vem, é dia 27, às 4 horas da tarde. Então, o Criciúma tá abaixo do Vasco, beleza. Mas ainda tem um jogo a menos do Vasco. O Criciúma tem 2 pontos. Né? O Criciúma tem, no caso, 2 jogos e 2 pontos. 2 empates. Então, o próximo jogo do Criciúma, se ele vencer, vai para 5. O Vasco tem 3. Né? Então, assim, é complicado. Abaixo do Criciúma, já vem a zona de rebaixamento. Que são quem? Vitória, com 1 ponto. Corinthians, com 1 ponto. Atlético Goiano, com 0 pontos. E Cuiabá, com 0 pontos. Beleza? Então, assim, o Vasco está numa situação um pouco delicada. Eu ainda não ligo o farol ali, a lanterna ali de alarme. Assim, pô, o Vasco vai lutar para ser rebaixado, para não ser rebaixado. Eu não digo isso ainda porque eu acredito que a equipe que o Vasco tem é uma equipe ainda competitiva com a maior parte das outras. Por exemplo, o Vasco tem uma equipe que dá para competir com o São Paulo, Juventude, né, que levou uma pisa hoje, né? Juventude. O Cruzeiro, o Vasco tem equipe para competir com eles. O Vasco tem equipe para competir até com o Bahia, né? Quando chega aqui a parte de cima, que vem Flamengo, Botafogo, Grêmio, Internacional, né? Atlético Paraense, aí já fica mais assim, já são times que estão um pouquinho superior do que a do Vasco. Mas eu não acredito, por exemplo, que o Vasco seja pior que o Juventude. Não acredito que a equipe do Vasco hoje seja pior do que a do Cruzeiro. Né? E eu não tô nem falando aqui do Criciúma, do Vitória. O Vasco tem uma equipe melhor que Criciúma. Tem uma equipe melhor que Vitória. Então, assim, o Vasco tem uma equipe hoje que eu colocaria ali entre as 10. Tá? Entre as 10 melhores equipes do Brasileirão. Mesmo com esses jogadores que está aí. Mesmo com esses reforços que foram mal feitos, né? Foi umas contratações horríveis que o Alexandre de Matos fez. Não sei se o Alexandre de Matos realmente teve a palavra final ali junto com a 777. Mas eu acredito que na história do trabalho do Alexandre de Matos, esse foi o pior trabalho que ele fez. Esse foi o pior trabalho que ele fez. Ele que veio para ser o salvador do Vasco aí, veio para formar uma equipe vitoriosa, ele estragou a equipe que já tinha. Ele conseguiu piorar a equipe que já tinha. E, além disso, as substituições que foram horríveis do Ramon Dias. Né? Você vê aí, no caso, um jogador que estava bem lá na Europa, por exemplo, que era o Cleito, ele não entra. Quando entra, faltando 5 minutos para terminar o jogo. Tudo bem que ele entrou, perdeu
um gol ainda, mas aquele gol tava impedido. E o cara entrou ali com sangue frio também. Não tava no êxtase de quem já tava em campo, entendeu? Então, praticamente, o primeiro lance que ele teve foi aquele lá, que tava impedido. E ele perdeu também. Mas é complicado. O Adson nem entrou, né? Uma contratação de 25 milhões nem entrou. E das contratações, quem entrou bem foi, no caso, o Hugo Moura, que entrou ontem, conseguiu ainda dar um passe para gol, né? Para o que terminou em gol. E que, assim, realmente ele consegue povoar bem ali o meio de campo, né? Ele é um volante bem presente, ele se esforça muito mesmo. Temos que ter cuidado com a chegada mais forte dele, né? De repente jogar com um jogador a menos. Mas ele é um jogador que dá o sangue, né? E isso é muito importante. Então é isso, pessoal. Hoje aqui queria mostrar para vocês aqui a tabela, né? O Vasco hoje se encontra em 15º colocado, né? 3 pontos só. Mas assim, o Vasco perdeu 3 pontos, perdeu 6 pontos. Mas foi contra equipes que vão lutar lá em cima. Né? O Fluminense vai lutar lá em cima esse ano. Eu ainda acredito que o Fluminense vai conseguir recuperar o futebol dele, né? Campeão de Libertadores, tudo mais aí. Então, o Vasco perdeu 3 pontos fora de casa, né? Não foi nem em casa, foi fora de casa, para o Fluminense. E 3 pontos para o Bragantino, que dava para ter ganho dele, né? Dava para ter vencido esse jogo. Na verdade, os dois jogos, o Vasco tinha condições de ter vencido o Fluminense também ontem, se não fosse a roubalheira que foi da arbitragem, né? Então, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês concordam que o Vasco tem uma equipe que dá para trabalhar ali entre os 10 primeiros colocados. E com os futuros reforços, né? Do mediano, eu acredito que o Vasco vai sim lutar por uma vaga na Libertadores, pessoal. Vai sim, o Vasco não vai sofrer esse ano assim para ser rebaixado, não. Eu acredito muito nisso. Sendo que o principal objetivo agora é sair dessa zona aí de rebaixamento, né? Tá muito pertinho ali, tá em 15º colocado. Então, o próximo jogo contra o Criciúma é importantíssimo. Importantíssimo. Até mesmo porque o Criciúma, na minha opinião, vai ser um dos times que vai lutar para não ser rebaixado. Então, contra esses times que vão lutar para não ser rebaixado, Criciúma, Vitória, Cuiabá, o Vasco não pode perder. Não pode dar 3 pontos para eles. Entendeu? Não pode dar 3 pontos para eles, porque esses 3 pontos pode ser o que define quem fica e quem é rebaixado. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.